Hello, oitavo ano. Bom, então hoje nós vamos começar pela página 55. Então eu vou traduzir o texto para vocês poderem fazer o exercício de interpretação. Então, Cultural Variety, diversidade cultural. Então aqui, the USA, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é um país grande e bonito. Ele vai do Atlântico ao Pacífico, do Canadá ao norte do México e do Golfo do México ao sul. E também inclui o Alasca e Havaí. Os Estados Unidos é formado por 50 estados. Vamos falar sobre algum deles. Texas é o segundo maior estado, o primeiro é o Alasca. O Texas é um estado de grandes ranchos, grandes homens e grandes cidades. Dallas é uma das mais civilizadas delas. O Texas só perde para a Califórnia em agricultura. Ele é um importante produtor de gado, ovelha, cavalos e cabras. Sua capital é Austin. A Flórida é um famoso estado dos Estados Unidos. É um parque de diversão nacional, Disney World, significa diversão e alegria, e se torna o centro da atenção das crianças. A praia de Miami é a praia mais famosa dos Estados Unidos. Nova York é uma das maiores e mais poderosas cidades do mundo ocidental e tem uma população de mais de 8 milhões de habitantes. Na opinião de muitas pessoas, os museus de Nova York, as galerias de arte, os restaurantes, os teatros e até mesmo os jornais são os melhores do mundo. Bom, então aqui tem o vocabulário que há no texto e a tradução. Agora nós vamos à página para fazer os exercícios de interpretação. Relacione as colunas. Bom, então na primeira coluna as palavras estão em inglês, vocês vão pesquisar na página anterior o significado delas em português e numerar. Escolha a alternativa correta de acordo com o texto. Então, os Estados Unidos da América aí está dizendo more big than, só que essa opção está errada. More bigger than, maior do que, só que não se escreve dessa forma. Bigger than, the bigger than. Então, quando a gente fala maior do que, a gente vai usar bigger than. B, é uma das mais civilizadas delas. Então, aqui, qual cidade é uma das mais civilizadas, de acordo com o texto? Aí vocês podem voltar para poder ouvir. Leia as questões e escreva T para verdadeiro ou F para falso. Primeira, Dallas é uma cidade rural. Segunda, os Estados Unidos ficam entre 2 oceanos. Terceira, o Texas é o terceiro maior estado. Quarta, Nova York tem museus e galerias de arte. Quinta, a Califórnia tem a maior população agrícola. Sexta, os Estados Unidos fazem fronteira com 3 países. Sexta, Austin é a capital do Texas. Sétima, Miami Beach é famosa. Última e oitava, a cidade de Nova York é lar de 12 milhões de pessoas. Então, de acordo com o texto, vocês vão escrever T para verdadeiro ou F para falso. Bom, número 4. Responda as questões sobre o texto. Então, letra A. Quantos estados têm os Estados Unidos? Lá na tradução, quantos estados? Aí vocês podem pesquisar. Qual é o maior estado dos Estados Unidos, de acordo com o que foi falado no texto? Onde fica a praia de Miami? Letra C. Letra D. E sobre a população de Nova York, quantas pessoas vivem lá? Bom, essa tem... Aí vocês vão lá no texto, ou vocês procurem. 5. Sublinhe o significado correto de cada palavra. Então, aqui em cima tem a palavra. Vocês vão circular o significado correto de cada um. O significado de also, de only e de beautiful. Bom, número 6. Olha as imagens e escolha e escreva a palavra correta. Então, president, flag, territory. Então, vocês vão olhar a imagem e escrever a palavra correta. Número 7.
pesquise e encontre algumas informações sobre os Estados Unidos, né? Data da independência. B, forma de governo. C, qual é a capital. D, qual é a moeda. Bom, essa é fácil, né? E, o símbolo nacional. F, quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Bom, agora vamos à página 58, que é a parte gramatical. Então, aqui, ó, grammar, gramática. Então, aqui, adjetivos e graus de comparação. Então, nós vamos ver os graus de comparação dos adjetivos. Iniciaremos a unidade com uma pequena lista de adjetivos em inglês e suas respectivas traduções. Então, aqui é para vocês conhecerem alguns adjetivos, ó. Beautiful, linda, expensive, caro, intelligent, inteligente, dangerous, perigoso, nervous, nervoso, nervosa. Então, esses adjetivos são considerados longos. Bom, hot, quente, happy, feliz, ugly, feio, feia, good, bom, boa, bad, mal ou má. Então, esses adjetivos são considerados short, quer dizer o quê? Curtos. Então, adjetivos longos e esses são os curtos. Então, vamos ver, graus de comparação. Então, aqui, comparative of equality, comparativo de igualdade. Então, vamos ver aqui, olha, para formar a frase no comparativo de igualdade, o que vocês vão fazer? Antes do adjetivo, vocês vão acrescentar a palavra as, depois escrever o adjetivo e depois acrescentar as de novo, que significa tão quanto. Então, aqui no exemplo, English is. Aí vai colocar o as. O adjetivo está aqui, ó. Easy, quer dizer fácil. Depois do adjetivo, vai colocar as de novo. Então, como vocês podem ver, no grau de igualdade, o adjetivo ele vai ficar no meio do as e as. English is as easy as Portuguese. Então, o inglês é tão fácil quanto o português. Mary is as intelligent as Brenda. Então, Mary é tão inteligente quanto Brenda. Então, para formar o grau de igualdade, antes do adjetivo vocês vão escrever as e depois do adjetivo vai escrever as de novo. Então, ele vai ficar no meio de dois as. Então, aqui nós temos um adjetivo curto e um longo, não importa, o adjetivo nunca vai mudar no grau comparativo de igualdade. Comparativo de inferioridade, comparative of inferiority. Então, adjetivos longos e curtos. Então, antes do adjetivo, vocês vão colocar a palavra less, que quer dizer menos. Depois de less, vai escrever o adjetivo e depois do adjetivo vai escrever than, para fazer a comparação, quer dizer, do que. Então, Fortaleza is less hot than Mossoró. Então, Fortaleza é o quê? Menos quente do que Mossoró. Então, antes do adjetivo, sempre vai botar essa palavrinha aqui, less, quando for inferioridade, e depois do adjetivo vai botar o than, que é para fazer a comparação, que algo é menos que o outro. Fiat is less expensive than Ford. Então, Fiat é menos caro do que o Ford. Então, aqui, ó, less antes do adjetivo e depois do adjetivo than, que é para fazer a comparação. Bom, agora vamos ao comparativo de superioridade. Então, superioridade já diz, um é superior ao outro. Então, quando a gente quer dizer que algo ou alguém é superior ao outro, nós usamos o comparativo de superioridade. Então, primeiro nós vamos ver a regra do adjetivo longo, tá? Então, aqui tem mais regrinhas. Então, se o adjetivo for longo, como esses adjetivos aqui, vocês vão botar more antes do adjetivo. Então, bota more, adjetivo e a palavrinha than. More quer dizer mais e than do que, para fazer a comparação. Então, aqui no exemplo, Isaac is more intelligent than Newton. Então, Isaac é mais inteligente do que Newton. Então, se o adjetivo for longo, vocês vão colocar apenas o more antes do adjetivo, vai repetir o adjetivo da mesma forma que vocês estão vendo, não vai mudar, e depois vai acrescentar o than para fazer a comparação. Agora, adjetivos curtos. Quando os adjetivos são curtos, nós temos que decorar algumas regras.
Então, vai ficar adjetivos mais ER ou IER. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão acrescentar ER ou IER ao adjetivo, para depois colocar o than. Então, se o adjetivo for curto, não pode botar more. Então, aqui, ó, Peter. Então, o adjetivo aqui é happy, feliz, ó, happy. Happy terminou em Y, não termina em Y? Vocês vão tirar o Y e botar IER. Então, quando o adjetivo for curto e terminar em Y, tira o Y e bota IER. Lembrando, nunca vai usar o more. Esse IER aqui substitui o more, quer dizer que é mais. Então, como é que ficou? Peter is happier than Claude. Então, Peter é mais feliz do que Claude. Ok? Então, aqui é a regra dos adjetivos curtos. Bom, outro adjetivo, tall, quer dizer alto. Então, ele termina aqui, ó, no LL. Então, como regra geral, a gente acrescenta ER. Phil is taller than Billy. Então, o Phil é mais alto do que o Billy. Então, quando o adjetivo for curto, a gente acrescenta o quê? ER e depois o than. Tá? Só no caso de terminar em Y, que tira o Y para botar IER. Bom, Teresina is hotter than Fortaleza. Então, Teresina é mais quente do que Fortaleza. Nesse caso aqui, o adjetivo hot, quer dizer quente, ele é CVC, consoante, vogal, consoante, e possui apenas uma sílaba. Então, quando o adjetivo tiver essa característica, consoante, vogal, consoante, e tiver apenas uma sílaba, vocês vão dobrar a consoante final para depois acrescentar ER. Então, ficou Teresina is hotter than Fortaleza. Tá? Então, todo adjetivo curto que tiver uma sílaba, aí vocês vão contar consoante, vogal, consoante. Vocês vão dobrar a consoante final para acrescentar ER. Então, aqui são algumas regras do comparativo de superioridade. Bom, good. Good quer dizer bom. Então, no comparativo de superioridade, vai mudar para better. Vai ficar better than, porque ele é irregular, então muda de forma. Bad. Então, no comparativo de superioridade, ele vai ficar worse. Worse than. Pior do que. Então, Ronaldinho is better than Zidane. Ronaldinho é melhor do que Zidane. Medicines are worse than vegetables. When you are sick, of course. Então, remédios são piores do que vegetais, quando você está doente, é claro. Então, nesses adjetivos aqui, a gente não vai acrescentar ER, eles vão apenas o quê? Mudar de forma, porque eles são irregulares.